Pessoal, boa noite, Pai Senhor. Noite abençoada para vocês nessa noite de domingo. Hoje, dia 12 de julho de 2026. E seja essa palavra do coração do Senhor ao seu coração. Eu peço desde a vocês que curtam o vídeo, se inscrevam por aqui no canal, compartilhe, comente os padrões aqui da plataforma do YouTube. Fazendo isso, a plataforma vai recomendar o conteúdo desse canal, desse irmão aqui que vos fala, para a glória de Deus, né, para a misericórdia pela misericórdia de Deus, alcançar mais corações, mais pessoas. Se vocês desejarem no seu coração semear nesse canal, nesse ministério, as informações aparecem aqui embaixo para que você se torne, aqui nessa caixinha, um semeador desse ministério, mantendo assim de pé esse canal no YouTube e nas redes sociais. Vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa mensagem. Povo de Deus, eu queria falar um pouco com vocês nessa noite sobre uma atitude nossa. Eu acho que é uma atitude de todos nós em algum momento de dificuldade que nós vivemos. Nós tentamos de alguma maneira arrancar aquilo que Deus está mandando plantar. Nós tentamos de alguma maneira tirar aquilo que Deus não quer que saia. A gente tenta pular algo que Deus não quer que nós pulemos. Ele quer que a gente viva. Por mais difícil que seja, por mais complicado que pareça. Jeremias capítulo 29, no versículo 5, a Bíblia diz assim: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Existem momentos na nossa vida em que a única oração que fazemos é: Senhor, me tira daqui, me tira dessa situação, me tira dessa circunstância, me tira desse momento que eu estou vivendo, me tira disso, desse cenário, enfim, dessa etapa, dessa fase da minha vida. Me tira desse emprego, me tira dessa luta, dessa cidade, dessa crise, desse processo. Mas há momentos em que Deus não responde tirando você. Não, Ele até poderia, mas Ele não faz. Ele responde nos dizendo: olha, enquanto eu não te tiro daí, plante nesse lugar. E essa é uma das mensagens mais duras, mais difíceis da palavra de Deus, porque ela confronta a nossa ansiedade. Nós queremos mudanças rápidas, e Deus, Ele trabalha com transformações profundas, sabe? Profundas na nossa vida, na nossa história. O povo estava na Babilônia. A Babilônia não era o destino, mas a Babilônia era uma oficina de Deus. Era um trato de Deus. Quando Jeremias escreveu essa carta aqui, esse texto, Israel estava vivendo o seu pior momento, o seu momento mais difícil, mais complicado. E nesse momento mais difícil, mais complicado, eles tinham perdido Jerusalém, eles tinham perdido a liberdade, eles tinham perdido a terra da promessa, tudo estava atrasado, né? Parecia um enorme atraso aquilo que eles estavam vivendo. E o povo acreditava que Deus os tiraria dali em pouco tempo, em poucos meses. Havia até falsos profetas falando isso, que seria uma libertação rápida, uma libertação imediata. E aí o Senhor envia o profeta Jeremias, dizendo para eles, praticamente dizendo para eles: olha, vocês vão permanecer aí por um longo tempo. E aí vem uma ordem surpreendente da parte do Senhor: construam casas, plantem jardins, casem-se, tenham filhos. E é claro que humanamente nada disso fazia sentido. Quem planta árvore pensando em ir embora? Você vai plantar árvore numa casa alugada que você está querendo ir embora dela? Ou numa casa que você vai vender? Você não constrói uma casa em um lugar que você está de passagem. Você não aluga um Airbnb, um hotel, uma pousada, um quarto, e aí você começa a trocar o revestimento, mudar as coisas, comprando coisas. Não, ali não vai ser a tua casa. Mas Deus estava dizendo para o povo: vocês enxergam prisão na Babilônia. Eu enxergo preparo. Deus nunca desperdiça uma estação em nossas vidas. Irmãos, quem vive tentando arrancar raízes nunca experimenta os frutos. Plantar exige uma coisa que eu acho que a nossa geração perdeu, sabe? Permanência. É permanência. Toda semente, ela desaparece antes de aparecer. Eu falei sobre isso ontem. Ela entra na terra, ela fica escondida, parece que nada acontece.
E é justamente no invisível que as raízes começam a se criar. Deus não mandou Israel sobreviver. Deus mandou Israel produzir. Mandou Israel viver. Ele não disse apenas esperem. Ele disse plantem. Porque existe uma diferença enorme, irmãos, entre esperar reclamando e esperar crescendo. Entre viver e esperar, esperando e esperar vivendo. Uma diferença brutal. Há pessoas que passam anos numa fase da vida, mas nunca amadurecem. Porque vivem tentando fugir dessa fase. Toda dificuldade vai virar motivo para abandono, para querer correr, sabe? Todo processo vira motivo para desistir. Todo desconforto vira motivação para arrancar aquilo que Deus ainda está cultivando. Que Deus ainda está crescendo ainda, digamos. Então o Senhor ele vai trabalhar primeiro nas raízes, depois ele vai trabalhar nos frutos. Nós admiramos as árvores pelos frutos, mas Deus olha e observa as raízes, o coração do homem, porque o vento forte não derruba a árvore de raiz profunda. E a Babilônia estava criando exatamente isso: dependência, humildade, obediência, fé, constância. O povo queria voltar para Jerusalém, mas Deus queria que Jerusalém voltasse para dentro do povo, e isso ia acontecer na Babilônia. Porque não adiantava mudar o endereço sem mudar o coração, sabe? E essa continua sendo uma das maiores lições para nós. Não adianta mudar o endereço, mudar a estação sem mudar o coração. Às vezes nós pensamos, se eu mudar de emprego, se eu mudar de igreja, se eu mudar de casa, se eu mudar de cidade, se eu mudar de relacionamento, vai melhorar, né? Tudo vai melhorar. Aí Deus responde, primeiro deixa eu mudar você. Primeiro você tem que ser mudada, você tem que ser mudado. Porque quem não muda por dentro leva os mesmos problemas para qualquer lugar que for. Vai na bagagem, vai na mala, viaja junto. Deus manda buscar o bem do lugar, mas no lugar que eles não queriam estar. E essa foi a ordem mais surpreendente. Jeremias 29, o Senhor manda eles buscarem a paz da cidade, da Babilônia. A cidade que eles haviam sido levados cativos. Isso nos revela algo muito profundo da parte de Deus, porque você não precisa amar a estação para cumprir o propósito de Deus nela. Não, eu sempre digo, eu não amo o deserto, mas eu amo o Deus do deserto. Foi no deserto que eu vivi o pior momento, mas o melhor momento com Deus. Sabe? E aquele lugar era provisório, mas o crescimento produzido ali, esse era permanente, duradouro, para a vida toda. O grande milagre deles não foi sair da Babilônia, foi não deixar a Babilônia entrar dentro do coração deles. Foi decidir não se contaminar. 70 anos depois, eles voltariam, mas imagina se durante esse tempo eles só reclamassem, eles não construíssem, eles não plantassem, não crescessem. Eles chegariam livres por fora, mas continuariam presos por dentro. E é exatamente isso que acontece com muita gente. Continua amargo, embora mude de emprego. Muda de casamento, mas continua inseguro. As brigas estão aí. Muda de igreja, mas continua ferido, não cresce. Muda de cidade, mas continua vazio. Porque a mudança de cenário, ela nunca substitui a transformação. A transformação dentro de nós, no nosso coração. Nunca, nunca, irmãos. Talvez você hoje esteja dizendo, Senhor, me tira dessa Babilônia. E o Senhor está respondendo, ainda não. Primeiro plante. Plante caráter, plante oração, plante fidelidade, plante obediência, plante esperança em mim. Porque quem planta durante o processo vai chegar na promessa. E vai chegar diferente de como entrou lá no início do processo. Deus não confunde permanência com abandono. Não. Ele ainda não mudou o lugar. Talvez seja porque ele ainda está fortalecendo as raízes e seja o lugar certo para você estar. Uma árvore com raízes profundas, ela não depende das circunstâncias para permanecer de pé. É como a tamargueira do deserto. Ela continua de pé, firme, apesar dos pesares. Então suporte essa fase. Suporte esse processo. Porque esse processo está te moldando para viver algo grandioso de Deus na sua vida. Tome posse dessa palavra, meu irmão, minha irmã, nessa noite de domingo. Que seja uma noite de paz, que seja uma semana de vitórias na presença do Senhor. Irmãos, antes de encerrar, como eu faço em toda mensagem aqui, eu quero agradecer aos irmãos que semeiam nesse ministério e também quero agradecer aos irmãos que fazem parte do clube de membros do canal. Vocês repararam também, eu
vou falar sobre isso, que aqui atrás tem agora parece aqui as estrelas, o céu. Eu coloquei essa projeção, né? E ficou bonitinho, mas às vezes, né, aparece um anúncio, que nem apareceu agora no meio da mensagem. Eu tive que parar o vídeo, cortar e voltar, né? Então isso tudo ainda está no improviso, mas o intuito aqui é fazer com que o canal fique, né, que o ambiente de comunhão seja gerado. Claro, a gente não depende de nada disso, depende da palavra de Deus. Pode ter um monte de flum-flum aqui, se não tiver a revelação do Espírito Santo não vai ter nada. Mas esses detalhezinhos são bênçãos, né? E o Senhor colocou no meu coração, eu coloquei esse projetor aqui atrás e tá bonitinho ali, então vai dar certo, em nome de Jesus. Eu peço perdão aos irmãos pelos inconvenientes, mas creio que o Senhor já tem abençoado. Fica na paz, meu irmão, minha irmã, que seja uma semana de vitórias, que seja uma semana repleta da presença do Senhor. A paz de Cristo.